Salmo 46, nós vamos ler a palavra do Senhor, no versículo 1. Salmo 46, versículo 1, da palavra de Deus. Todos já encontraram? Amém? Mais fácil que Salmo não tem, né? Acho que mais fácil que Salmo é só Gênesis ou Apocalipse. 46, versículo 1, diz assim a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Grandioso Deus e amado Pai, eu te agradeço essa noite, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs, dos jovens, de todos que estão aqui esta noite, meu Deus, para ouvir a sua voz. Fala conosco, Senhor, nesses minutos que nós ouviremos a sua voz. Assim, meu Deus, sabemos que o Senhor está presente neste lugar. Assim como o Senhor esteve presente, Deus, desde a primeira oração, durante os louvores, ficará presente, meu Deus, até o final deste culto. Quando nós formos para casa, o Senhor continuará presente em nossa vida. O Senhor está presente, meu Deus, em todo tempo, em todo instante. Mas nessa hora, Deus, ao ler a Tua palavra, fala conosco nesses minutos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O livro de Salmos, eu tenho boas lembranças do livro de Salmos, por dois motivos principais. Primeiro, que quando eu era pequeno, eu queria aprender a Bíblia, decorar a Bíblia. Eu ficava ouvindo as fitas cassetes e os CDs do Cid Moreira, porque ele tem leitura da Bíblia. Eu até recomendo que você, se quiser decorar e aprender a Bíblia, escute, tem pecado nenhum isso. Só você procurar no YouTube lá, Cid Moreira, Bíblia, que você vai encontrar milhares de narrações dele. Eu recomendo você procurar e ouvir, para você estudar a Bíblia. As pessoas perdem tempo ouvindo tanta besteira, tanta coisa. Por que não ouvir a Bíblia? É bom demais. E eu ficava ouvindo a Bíblia, e eu tinha uma fita cassete dele, do livro de Salmo, só a narração do livro de Salmo. E eu ouvia, depois ouvia de novo, depois ouvia mais uma vez, e assim ouvia direto. E ainda muito pequeno na igreja, muito novo na fé também, eu lembro do cantor Márcio Nascimento, que ele fez um louvor desse salmo, Salmo 46. Quem é aqui, que não vou dizer velho de igreja, né? Essa expressão velho não é muito boa de se falar, é antigo de igreja. Quem aqui é do Antigo Testamento de igreja, já deve ter ouvido esse louvor do Márcio Nascimento, Salmo 46. É um louvor muito bonito. Se você nunca ouviu, quando terminar o culto, você for para sua casa, joga lá no YouTube, Márcio Nascimento, Salmo 46, você vai encontrar esse louvor dele aqui. E eu lembro desse louvor, desse salmo, e até decorei ele de cabeça, embora eu li, mas eu podia citar ele sem ler, que eu decorei ele. Eu acho que a gente às vezes esquece um pouquinho, né? Talvez eu possa esquecer um versículo ou dois, mas eu sei ele todo, posso dizer, de cabeça, por causa mais desse louvor. Que esse louvor, ele citava o Salmo 46. É um louvor muito bonito, e eu gosto muito desse salmo, como toda a Bíblia, né? No Salmo 46, o título diz: a fé perfeita em Deus. Então ele vai mostrar aqui dentro desse salmo como nós podemos ter uma fé perfeita. Antes de subir aqui no altar para pregar a palavra, o pastor Nando, ele disse
que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso você pode ler na sua Bíblia, que está em Romanos, capítulo 10, versículo 17, que diz que quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus acrescenta o quê? A fé em nós. Então, quanto mais você ouve pregação, mais você vai adquirir fé. E para que vai ser útil a fé? Para que vai servir a fé? Para que a fé vai servir? A fé vai servir para você determinar as suas bênçãos, para você orar ao Senhor Jesus, para Ele te abençoar. Porque a Bíblia, ela vai dizer, isso aqui não faz parte da minha palavra, mas eu faço questão de ler para os irmãos, está em Hebreus capítulo 11. Se você quiser ler comigo, leia. Se apenas quiser ouvir, não tem problema não, pode ficar no Salmo 46, eu já vou voltar para o Salmo 46. Mas se você quiser ler comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 1, todo o livro de Hebreus, quase todo, vai falar da fé, principalmente o capítulo 11, né? E o capítulo 11, no versículo 1, hoje eu estou usando a Bíblia na tradução Almeida Revista Corrigida, que é a mesma de 90% dos irmãos da igreja. Embora tenha uma outra tradução, que esse versículo 1, eu estava lendo, não lembro se era na NVI ou na linguagem de hoje, que vai trazer até uma explicação mais clara desse texto, mas vamos da tradução que nós estamos usando. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é o fundamento das coisas que se esperam. Então, o que nós estamos esperando em Deus, nós só vamos conseguir através da fé. Se não for da fé, você não vai conseguir. Se você não acreditar, não pode acontecer. Eu posso chamar, e é um erro isso, quando você vê até alguns pastores aí falando: não, eu vou orar, e pela minha fé você vai ser curado, pela minha fé Deus vai fazer um milagre. Não, não é pela minha fé, tem que ser pela sua. Eu não posso fazer um milagre por você, cada um vai buscar o milagre de si mesmo. Assim como a salvação ela é individual, eu não posso salvar a minha família tem que decidir por Jesus. Você, por mais que você ore pela sua família, por mais que você ore por quem você quer que seja salvo, essa pessoa tem que no seu coração decidir por Jesus. Nós não salvamos ninguém, nós não abençoamos ninguém, nós intercedemos pelas pessoas, mas a fé, a salvação e a decisão por Jesus tem que vir da própria pessoa. Eu não vou fugir do texto, porque a minha mensagem hoje é o Salmo 46. Mas o próprio Hebreus capítulo 11, você vai ver que no versículo 4, se você abriu comigo, vai falar da fé de Abel. No versículo 5, vai falar da fé de Enoque. No versículo 7, vai falar de Noé, da fé dele. No versículo 8, vai falar da fé de Abraão. E nos demais textos, nos demais versículos, vai falar também de Abraão novamente. Versículo 17, 23 Moisés, 22 José, 21 Jacó, 20 Isaac, e por aí vai falar de vários personagens. Vai falar de Raabe no versículo 31. Enfim, vai falar de muitas pessoas na Bíblia que no Antigo Testamento alcançaram as bênçãos pela fé. Vamos ler só um deles aqui, por exemplo. Versículo 4 de Hebreus 11:1. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho. Esse alcançou aqui, quer dizer, ele conquistou o milagre, a bênção que ele procurava. Agora observe o começo do versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho. Abel ofereceu a Deus. E no final, e no meio do texto, no versículo 4 mesmo diz: alcançou. Ele ofereceu a Deus e ele alcançou de Deus. Irmão, você tem que oferecer a Deus a sua fé. Você tem que apresentar a Deus a sua fé. Você tem que acreditar não no que eu estou falando, humanamente falando. Você fica aqui contando historinha, fazendo você dar risada. Primeiro que eu não vim aqui para fazer ninguém dar risada. Eu não vim aqui para ser engraçadinho, para ficar contando piadinha. Não, eu não sou desse tipo de pregador. Na verdade, eu nem gosto disso. Eu vim aqui para pregar a Bíblia. Eu não vim para você rir, eu não vim para você ouvir história da minha vida, porque rir e contar história da minha vida nunca vai abençoar ninguém. Qualquer um que sobe e fica contando histórias, não abençoa. É claro, irmãos.
É claro que nós usamos o exemplo da nossa vida como testemunho. Eu posso pegar um tempo da minha pregação, da minha participação aqui na palavra, e contar algo que Deus fez na minha vida. É claro, para acrescentar a sua fé. Mas o firme fundamento da fé sempre vai vir pela pregação. O texto fala que Abel, ele só recebeu de Deus, só alcançou o testemunho quando ele ofereceu a Deus. E o texto que o pastor Irlan falou, a palavra que ele falou, que a fé vem pelo ouvir, diz o quê? Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então quando você ouve a palavra de Deus, ela gera fé no seu coração. E se a fé vem no seu coração, pode ter certeza, o milagre vai vir junto, a bênção vai vir junta, a cura vai vir junta, a libertação vai vir junta, a prosperidade vai vir junta. Quando vai ser? No tempo de Deus. Porque se eu falar para você que é só você orar agora, que Deus vai te abençoar nesse instante, agorinha mesmo, alguns podem ser que sim, e alguns podem ser que não. Por quê? Porque o trabalhar é de Deus, não é do homem. Às vezes tem pessoas que não têm paciência, que oram por um propósito uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e vê que Deus não abençoou, sai da igreja, se desvia, porque fala, Deus não me ama, Deus se esqueceu de mim, Deus não gosta de mim, e Deus não vai me abençoar. A pessoa não soube esperar o tempo de Deus. Se você analisar, eu não quero fugir da palavra, eu estou lutando para voltar para o Salmo 46, mas se você ver a própria história, e o texto aqui vai citar de vários exemplos de vários homens de Deus, Abraão foi um deles. Abraão, ele queria ser pai, mas ele já era idoso, levou muitos anos até ele ser abençoado, mas ele foi abençoado. Não estou dizendo que a sua bênção vai levar anos, ou vai levar meses, ou vai levar dias, eu não sei, mas eu tenho certeza absoluta pela palavra de Deus, que se você tiver fé no seu coração, o tempo de Deus vai chegar na tua vida em nome de Jesus. Vai chegar em nome de Jesus, a cura vai chegar, a libertação vai chegar, a salvação vai chegar, as portas vão se abrir, Deus de alguma forma vai te abençoar, porque se você apresentar para Ele fé, Ele vai te apresentar o resultado que vai ser o seu milagre. Apresente a Deus a sua fé e Deus apresenta o seu milagre. Agora voltando no Salmo 46, no versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Como é que eu posso ter certeza que a minha fé vai trazer resultado? Em primeiro lugar, sabendo que Deus é o meu refúgio, Ele está comigo, Ele está com você. O texto fala, Deus é o nosso refúgio. Ele não fala assim, Deus será o refúgio, Deus talvez vai ser o refúgio, não. Ele mostra uma certeza aqui no Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Em primeiro lugar, ele diz que Deus é o nosso abençoador, Ele é o nosso refúgio. E diz o que? Socorro bem presente na angústia. Aqui já aprende outra coisa. Quando você usa a fé, até nos momentos de angústia, de luta, Deus não vai se esquecer de você e Ele vai te abençoar. O texto fala que na angústia Ele será o nosso refúgio. Versículo 2: pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele vai citar aqui uma situação de dificuldade. Qual é a dificuldade? As águas que estão rugindo. É como se a pessoa estivesse no mar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de andar de barco, de canoa, já teve a oportunidade de estar no mar, ou até mesmo na praia. Estava até conversando com o irmão de memória esse dia sobre praia, né? Está falando de praia. Quando você está na praia, você está lá dentro da água, e de repente vem aquela onda mais forte, entendeu? E eu mesmo não sei nadar, né? Eu vou na praia por ir, mas eu não sei nadar. E todo mundo vai na praia e entra na água, né? E quando você entra na água, que você vê aquela onda mais forte vindo assim, parece que ela vai puxar você para o meio do mar. E você fica com aquele medo, né? E você quer sair logo, mas depois, como você tem moço da água para entrar, né? E você volta de novo. Mas se você vê que o mar está vindo mais forte, você sai um pouquinho, mas volta novamente. Eu antigamente, nas praias de São Paulo, quando eu ia, eu ficava dentro do mar até na chuva, no meio de relâmpago. Depois eu percebi que isso aí é ruim, né? Porque se der um relâmpago e você está dentro da água, você pode morrer ali com um relâmpago dentro do mar, né? Então eu parei com isso.
mas até no meio do relâmpago do mar de chuva, eu ficava. Eu já estava molhado pela água do mar, ainda recebendo chuva ainda. Mas eu parei com isso. Mas a gente fica com medo quando está dentro da água e a água começa a puxar a gente. Então esse versículo aqui, ele representa o quê? Como se os problemas quisessem nos puxar, nos tirar do nosso propósito. Vamos imaginar que aonde está aqui a garrafa de água é a minha bênção. E eu estou aqui. E eu estou orando uma vez, estou orando duas vezes. Cada vez que eu oro, eu estou me aproximando da minha bênção. Eu estou chegando perto da garrafa da minha bênção. Eu vou chegar perto da minha bênção. Mas aí entra o medo no meu coração. As águas começam a se levantar. Então eu volto um pouquinho. Aí entra a incredulidade. Eu começo a duvidar de Deus. Eu recuo mais um pouquinho. Vem o medo mais uma vez, eu recuo mais um pouquinho. Cada vez que o medo, a incredulidade, a incerteza, a falta de fé entrar em nosso coração, nós recuamos a nossa fé. E Deus nunca chamou a sua igreja para recuar. Deus sempre chamou a sua igreja para avançar, para ir para frente. Vá de encontro ao seu milagre. Deus é com você. Jesus está na sua oração. Jesus é contigo. O texto fala no versículo 3: ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Montes se abalando, o que nós lembramos? Terremotos. Com certeza aqui nessa cidade todo mundo já teve um momento de terremoto. Já sentiu terremoto? Alguém aqui já sentiu terremoto aqui nessa cidade? Claro, todo mundo, né? Porque a cidade é um terremoto, né? Como não sentir isso? Como eu não sou daqui, uma vez lá em São Paulo eu senti um terremoto. Eu estava voltando de um culto, estava com alguns pastores no carro, e a gente estava voltando. E de repente o carro assim começou a tremer. E eu pensei que era um pneu do carro que tinha furado. Quando eu cheguei em casa e liguei no Jornal da Globo, que eu fui assistir, falaram que teve um terremoto. Foi pequeno, foi pouca coisa que teve lá em São Paulo, mas deu para sentir na cidade. Então eu percebi que na verdade não era uma roda, um pneu do carro que tinha furado. Na verdade foi um terremoto que tremeu um pouquinho assim o carro, e eu achava que era um pneu que tinha furado, mas não era nada disso. É lógico que aqui os terremotos e aquele que senti naquele dia não é nada, é só um pequeno tremor. Mas e as pessoas que moram em cidades onde tem grandes terremotos, que destroem tudo, que destroem casas, que destrói empresas onde as pessoas trabalham, que destrói tudo aquilo que a pessoa conquistou, e a pessoa perde tudo em um só dia. Espiritualmente falando, às vezes o diabo, ele manda alguns terremotos contra a nossa vida, manda algumas lutas para fazer a gente no terremoto ficar com medo, porque diante de um terremoto que tudo está desabando, todo mundo fica com medo, isso é óbvio. Ninguém aqui pode falar, eu não tenho medo de nada. Às vezes nós temos medo de algumas coisas, porque nós somos seres humanos. O cristão crente não é um robô invencível que não tem medo de nada. Às vezes a gente tem alguns medos na vida, isso é normal, é humano. Uma coisa é a gente sentir medo por sermos humanos, outra coisa é nós sermos dominados pelo medo. Infelizmente nós temos uma era em que muitas pessoas infelizmente são acometidas de síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? É aquele medo constante que a pessoa tem de sair de casa, de ficar sozinho, a pessoa pensa que vai acontecer alguma coisa, a pessoa ela tem sentimentos de medo. E quando você for orar, olhe por esse tipo de pessoa, não julgue, não condene. Porque a gente vive numa geração de crente que fica ouvindo muito esses pastorzinhos de internet famosinhos, e alguns deles falam, depressão do diabo, síndrome do pânico é do diabo. E quando a pessoa conhece alguém com depressão, com síndrome do pânico, já taca pedra, está endemoniado. Você tem que ser mais esperto, não pode ficar recebendo tudo que você ouve na internet e achar que tudo ali está certinho. Examina, tem que examinar a palavra e ver se a pessoa realmente está pregando a Bíblia. Eu estou lendo aqui no Salmo 46, mas eu estou explicando versículo por versículo na palavra, não estou aqui enchendo linguiça. Essas pessoas precisam de oração, precisam de ajuda para se levantar, para poderem se erguer. E se talvez na sua vida hoje você está passando por algum medo, alguma coisa atemorizou o seu coração, foi uma má notícia, foi uma palavra que veio talvez da parte de alguém, da parte de alguma pessoa, da parte de algum parente, alguma ameaça. Talvez não foi nem isso no seu local de trabalho. Olha, vou demitir tal pessoa, talvez você vai estar no meio. Muitas palavras que vêm sobre a cabeça da pessoa e coloca medo.
Mas essa noite eu lhe convido, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, coloque os teus medos diante do altar de Deus, diante da presença do Senhor, e fala: Jesus, me ajuda a vencer esse medo, me ajuda a atravessar esse terremoto, me ajuda a atravessar esse mar agitado. E eu tenho fé em nome de Jesus que eu vou atravessar esse mar, eu vou atravessar esse terremoto, eu vou atravessar tudo, porque o Senhor é comigo e o Senhor me chamou para ser uma pessoa mais que vitoriosa no seu nome, para a glória e honra do Senhor Jesus. Aleluia. O versículo de número 5, no versículo de número 5 vai dizer, 4, desculpe, versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Existe um rio que alegra a cidade de Deus. Qual é este rio? Vamos abrir a Bíblia essa noite no livro de Apocalipse, capítulo de número 17. Mas deixa eu marcar o salmo que nós já voltamos aqui. Capítulo 17 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 17. Nós vamos ler o versículo de número 1. Versículo de número 1, Apocalipse capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Versículo 2: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam sobre a terra se embebedaram com o vinho da prostituição. Vamos continuar no versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre a besta de cor escarlata, o qual estava cheia dos nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura de escarlate, adornada com ouros, pedras preciosas, pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias das suas prostituições. O texto então está descrevendo aqui uma visão de João, que ele vê uma mulher. Aquela mulher, ela representava um tipo de pessoa, ou seja, essa mulher era uma pessoa. Agora observe o que diz o versículo 15, que fala que esta mulher estava sobre águas. Versículo 15 de Apocalipse 17. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. E disse-me: as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então o texto fala que as águas são povos, multidões, nações e línguas. As águas são pessoas. Voltando no Salmo 46, quando a Bíblia diz no versículo 4: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Qual é este rio? Este rio são povos, multidões, nações e línguas. São pessoas. E quais são essas pessoas? O texto é claro: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Este rio aqui alegra a Deus. Qual é o rio que alegra a Deus nesse mundo? A sua igreja, somos nós. Nós alegramos o coração de Deus. Nós alegramos a Deus. Deus está feliz esta noite por ver que nós estamos reunidos no nome de Jesus. Nós não estamos aqui nos embebedando, nós não estamos aqui usando drogas, nós não nos reunimos aqui para falar a vida dos outros, nós não nos reunimos para outra coisa a não ser ouvir a palavra de Deus, louvar o nome de Jesus, orar no nome de Jesus, invocar o nome de Jesus, e no nome de Jesus sermos abençoados. Ou seja, a nossa vida com a nossa fé alegra a Deus, e se nós alegrarmos a Deus, tenha certeza
certeza, a sua vitória vai vir, porque você alegrou a Deus, Ele te abençoe em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A prova de que nós alegramos a Deus está no versículo 5, que Deus está conosco. Versículo 5: Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Deus está no meio dela, Jesus está em você, com você e por você. Ele está em você, com você e por você. Ele é o teu ajudador, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu rei. Ele está aqui esta noite, junto com você, te acompanhando, te ajudando. Ele manda os anjos para nos ajudar, Ele envia a bênção para nós, mas principalmente Ele vem pessoalmente a nosso favor. A minha alegria, meus irmãos, é saber que aqui esta noite eu não sei como é Jesus, eu nunca vi Jesus pessoalmente, ninguém aqui nunca viu, mas eu conheço a Bíblia e pela Bíblia eu sei que mesmo não vendo, nós podemos senti-lo, nós podemos saber que Ele nos abençoa, que Ele está conosco e que Ele nos dá a vitória. Pela nossa fé, Jesus está aqui e Jesus vai nos abençoar para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Deus está no meio dela, não será abalada. Olha o tempo de Deus. Deus a ajudará ao romper da manhã. Repita assim comigo: o amanhã de Deus chegará na minha vida. Aleluia. Sabe qual é esse amanhã? É a resposta do Senhor, é a resposta de Deus para a sua vida. Este amanhã, esse tempo de Deus vai chegar na tua vida em nome de Jesus. E tomara que seja neste culto, tomara que seja nesse final de semana, tomara que seja ainda neste mês, tomara que seja ainda neste ano. Ah, meu irmão, eu tenho certeza que vai chegar e vai chegar em nome do Senhor Jesus. Olha, versículo 6: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O salmista está dizendo que levantaram inimigos no meu caminho, as nações se levantaram contra mim. E quando ele fala nações, ele fala de muita gente. No nosso caminho, na nossa vida, às vezes tem mais pessoas para nos prejudicar do que nos ajudar. Mas o texto diz para nós não nos preocuparmos com isso. Por quê? As nações se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ou seja, pode levantar uma multidão contra nós, mas o Senhor já se levantou antes, e Ele é o poderoso de Israel, aleluia. Ele é o santo, Deus tremendo, Deus glorioso. Pode se levantar inimigo, pode se levantar quem for, o Senhor é o nosso ajudador e o nosso abençoador para nos dar todas as vitórias em nome do Senhor Jesus. Olha, versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia. Versículo 8: 20: contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O salmista agora, ele vai partir para o outro patamar. Ele falou nos versículos anteriores que nós lemos que as nações se levantariam. Nos versículos posteriores, ele fala da guerra. Eu vou ler novamente, versículo 9: ele faz cessar as guerras. Ah, meu irmão, a minha vida está uma guerra. O irmão não sabe, eu estou passando por isso, aquilo, outro. Ah, minha vida está assim. O meu casamento está uma guerra, lá no trabalho está uma guerra, é uma inveja, é uma situação difícil. A minha vida está assim, eu chego em casa, é uma guerra com o vizinho, é uma guerra com o patrão, é uma guerra aonde eu vou, parece que estão me perseguindo, é uma guerra que eu estou passando. Mas a palavra do Senhor hoje para você é: você vai vencer esta guerra em nome de Jesus, porque no final da guerra existe a paz, e a paz de nosso Senhor Jesus está chegando em sua vida em nome de Jesus. Ele vai cessar esta guerra, Ele vai cessar essa tribulação, Ele vai cessar essa luta, Ele vai cessar este mal, porque Ele é o Deus que acaba com todas as guerras em nome de Jesus. Aleluia! Ele destrói as guerras, Ele acaba com as guerras, porque Ele é o Deus, o vencedor das guerras.
No versículo 8 diz: contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Contemplai as obras, trabalho, o trabalhar de Deus em nossa vida. Deus está dizendo para nós que nós temos que olhar para o que Ele já fez em nossa vida, o trabalhar de Deus. Tem um versículo na Bíblia, que se não me engano está em Lamentações capítulo 3, que é um versículo muito bonito, que diz assim, que eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando você para lembrar de momentos difíceis na sua vida, bate uma tristeza, na verdade. Se você começa talvez a ouvir uma música que vai te lembrar de um momento ruim, ou então vem uma lembrança triste, você se abate com aquilo. Mas o efeito contrário, quando você vai ouvir algo que você lembra de um momento bom na sua vida, ou então você vai em algum lugar que você lembra de um momento bom da sua vida, ou então quando você está lá na noite deitado na sua cama e bate uma lembrança boa de algum momento bom da sua vida, não leva o seu coração? Toda boa lembrança traz uma alegria em nosso coração. O que o salmista ele demonstra para nós no versículo 8, eu já expliquei o versículo 9, mas eu volto no versículo 8 de novo, que ele fala: vinde e contemplai as obras do Senhor. E ele não fala obra, ele fala obras no plural, ou seja, coisas que Deus já fez na nossa vida. Olha um pouquinho para o seu passado, veja o que Deus já fez na sua vida, veja as bênçãos que Ele já deu para você. Então, não é motivo para você se entristecer. Lembra que no passado o teu Deus já te abençoou, e no presente Ele vai te abençoar, e no futuro Ele continuará te abençoando. Ou seja, o que Ele fez lá no passado, o que Ele fez lá atrás por nós, Ele ainda é o mesmo para continuar fazendo hoje. A mesma alegria que um dia Ele colocou em nosso coração no passado, talvez há anos atrás, Ele quer colocar de novo dentro de você. Ele está dizendo: olhe para mim, veja o que eu já fiz na sua vida e veja o que eu farei. Aleluia! Ele fez, Ele faz e Ele sempre fará o melhor para nossas vidas. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Versículo de número 10 e versículo 11 para terminar. O versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. A Bíblia vai dizer no livro de 1 Pedro, se eu não me engano é capítulo 5, versículo 7, quando está escrito assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. No Salmo 37, versículo 5, ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. O Salmo 37, versículo 5 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 estão em uma concordância. Qual a concordância? Você deixa na mão de Deus, você coloca na mão de Deus, e pela sua fé Deus vai trabalhar no que você deixou na mão dele. O texto aqui está dizendo que aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Aquietai-vos quer dizer, não brigue, não discuta, não perca a sua fé, a sua esperança. Fique quieto. Se você colocou na mão de Deus, está na melhor mão de todas. Se você colocou na mão de Deus o seu milagre, deixe na mão do Senhor. Não entre em desespero, não entre em pânico. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Deixou na mão de Deus, deixou na melhor mão de todas. E o texto fala: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. É como se Deus falasse: pode ficar em silêncio, porque eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar em seu favor. E o texto de número 11, ele vai dizer assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Observe que o versículo 11 se repete no versículo 7, que também é muito parecido no versículo 1. Eu vou ler o versículo 1, eu vou ler o versículo 7, eu vou ler o versículo 11, e você vai ver como são parecidos. Versículo 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Versículo 7: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de
Jacó é o nosso refúgio. Versículo 11: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em 3 versículos ele diz que é o teu Deus. Em 3 versículos ele diz que é o teu ajudador, o teu refúgio. Em 3 versículos ele diz que ele é o nosso refúgio, é o nosso ajudador, é o nosso Deus. Então ele fala uma, ele fala 2, ele fala 3 e ele fala quantas vezes forem necessárias, para que você entenda que ele é o teu Deus. Então hoje, quando você for orar, deixa na mão do Senhor, deixa na mão de Deus, confia no Senhor, que Ele vai te abençoar, porque Ele é o teu Senhor, o teu ajudador, e essa guerra e esse mar, Ele vai acalmar e vai trazer a paz, vai trazer a bênção e vai trazer o milagre para a glória do Senhor, amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor, Jesus. Glória a Deus. Vamos receber o pastor Irã, aplaudir bem forte o nome do Senhor, e tenha certeza, essa guerra vai acabar e você vai vencer em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Povo de Deus, mais uma vez, boa noite. Paz seja convosco. Deus abençoe o pastor Júlio por essa palavra. Quantos aqui foi abençoado, diga amém? Glória a Deus. Que amém fraco isso? Quantos aqui foi abençoado, diga amém? Glória a Deus. Fique em pé nesse lugar. Nós vamos receber a unção.